Graças e paz a todos, sou o pastor Fabinho da Igreja Metodista de Cacoal e você está no nosso devocional do Coração Aquecido. Legal. Irmã Cláudia, tem liberdade para ministrar os nossos corações nesta manhã. Deixa Deus usar a tua vida, amém? Amém. 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 Eu agradeço antecipadamente essa oportunidade, pastor, e que Deus esteja me usando para estar falando à amada Igreja de Cristo. Amém? Eu convido a todos os ouvintes a meditarem comigo em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meditemos também em Mateus 21, de 21 a 22. Jesus explicou-lhe: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis ordenar a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Aleluia. Amados, Deus nos ensina o segredo do tesouro. O segredo é andarmos nos caminhos do Senhor, é buscarmos sua face e exercermos nossa fé. E Ele, de seu trono de glória, nos ouvirá, nos abençoará, nos usará e realizará maravilhas em nossa vida e através de nós. Por isso temos que buscar mais a Deus e não somente irmos ao culto, não somente assistirmos cultos online. Desde a formação do mundo, amado, existem pessoas que buscam a Deus desesperadamente. Precisamos nos tornarmos também caçadores de Deus, trilharmos o mapa, meus amados, do Santo dos Santos, até que o encontremos. Deus está apenas esperando para ser, digamos assim, capturado por nós, por alguém cuja fome esteja além da sua própria compreensão. Amados, não basta conhecermos a palavra, o diabo a conhece. Além de conhecermos a palavra, devemos buscar intimidade com o autor das Sagradas Escrituras. Não podemos ficar felizes em apenas seguirmos as pegadas de Deus, meus amados. Precisamos seguir sim as pegadas, até encontrarmos sua presença. Precisamos buscar o sobrenatural de Deus. A verdade diz para nós onde Deus esteve, mas a revelação é onde Deus está. Aleluia. A verdade são as pegadas de Deus, é o seu rastro, sua trilha. A revelação é onde ela nos leva. Não podemos ficar satisfeitos, meus amados, em apenas sabermos onde Deus esteve. Não podemos ficar satisfeitos apenas com os vestígios de Deus e suas verdades. Precisamos conhecê-lo. Já não podemos ficar satisfeitos, conformados em sabermos apenas onde Deus esteve. Mas queremos saber, meus irmãos, aonde Ele está, o que Ele vai fazer agora mesmo. Amados, não podemos nos conformar apenas no onde Deus esteve no passado e como operou poderosamente ali onde Ele esteve. Mas corramos urgentemente sobre este rastro de verdade, até chegarmos ao ponto da revelação de onde Deus está agora. Não podemos nos satisfazer, meus irmãos, com a verdade do passado. Precisamos trazer Deus para o presente, para o agora. Precisamos desmistificar o que nos foi ensinado sobre o tempo de Deus. Quando em Eclesiastes vemos que há tempo para tudo, é porque realmente há tempo de plantar, tempo de colher, como há tempo para dormirmos, para levantarmos, trabalharmos, nos alimentarmos. Mas isso, meus irmãos, não significa dizer que o tempo de Deus é limitado ao tempo que o tempo tem. Dá a impressão que quando a gente ora e espera pelo tempo de Deus, é um tempo muito demorado. Mais demorado que o próprio tempo de espera. Mas, amados, eu quero lhe dizer que o tempo de Deus é o agora. O tempo de Deus é operar o seu milagre agora.
Ele nos afirma em sua palavra que Ele é socorro bem presente na hora da aflição. Se a minha aflição, se a sua aflição, você que está me ouvindo, é agora, se o enfermo está na UTI agora, se está lhe faltando oxigênio agora, se está sendo entubado agora, se está sendo pronado, se está passando por processo cirúrgico complicado, se você interceder, Deus vai socorrer agora, porque Deus é onipotente, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente. Para Ele não existe a barreira do tempo, meu irmão. Ele rompe a barreira do tempo para operar o milagre agora. Nas bodas do casamento, Jesus transformou água em vinho na hora da necessidade. Quando aquele paralítico desceu do telhado à presença de Jesus buscando cura, ele foi curado na hora. Quando a filha de Jairo já estava naquele leito que parecia de morte, Jesus a levantou do sono eterno na hora. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, ele o chamou para a vida, restituiu seu fôlego de vida na hora. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou as vestes de Jesus, ela foi curada na hora. O cego de Jericó foi curado na hora quando clamou pelo filho de Davi. A mulher adúltera foi perdoada na hora. Jesus acalmou a tempestade na hora. Fez um mudo falar na hora. Curou uma orelha decepada de um homem na hora. Então, por que que conosco seria diferente? Por que que conosco o nosso milagre seria diferente? Incutiram, meus amados, em nossa cabeça que o tempo de Deus é longínquo e existe uma longa estrada para trilharmos em busca das bênçãos, dos milagres de Deus, quando a palavra de Deus nos diz que não precisamos correr atrás das bênçãos de Deus, porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Mas para isso, meus amados, precisamos exercer a nossa fé de forma sobrenatural. A fé materializa nosso milagre, a fé move o coração de Deus, a fé é força motriz para Deus levantar-se do seu trono de glória para liberar bênçãos e milagres. Aleluia! A Santa Palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, amados, o tempo de Deus é o agora. O tempo de Deus é agora. Nós é quem retardamos nossas bênçãos, nosso milagre. A Bíblia tem vários exemplos, mas o mais conhecido são os 40 anos no deserto. A incredulidade parou a ação de Deus. A ingratidão a Deus reteve as bênçãos para os israelitas, fazendo-os peregrinar por 40 anos na aridez do deserto. Mas o poder de Deus, a sua misericórdia é tão grande que mesmo no deserto, Ele faz emergir água de pedras, aleluia. Ele faz o maná cair do céu, aleluia. Em João 14, 12, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Amados, a palavra de Deus é decreto imutável. E Deus cumpriu sua promessa. Cumpriu essa palavra. As Escrituras nos relatam lá em Atos 9, 32 a 43, que Enéas, um homem há 8 anos paralisado, e Tabita, uma viúva cheia de virtudes, adoece e morre. Pedro chega ali literalmente conduzido pelo Espírito Santo e através de sua intercessão, Enéas foi curado e Tabita retornou à vida. Mas não foi só Pedro que operou milagres com poder no nome de Jesus, meus amados. Olha os milagres vividos pelo apóstolo Paulo e realizados através dele. A palavra de Deus nos diz em Atos 19, de 11 a 12. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, e assim como espíritos malignos eram expelidos deles.
Cadê os Pedros? Cadê os Paulos da igreja atual? Precisamos reavivar nossa fé, amados. A fé deve ser como o azeite da viúva, encher-nos e sobrepujar, como os 5 pães e os 2 peixinhos que alimentam multidões e sobrepujou. Os milagres extraordinários realizados no passado estão disponíveis para serem realizados hoje, meus irmãos. Mas eu pergunto a vocês, o que está acontecendo com a igreja do tempo atual? Espere aí. Por que o que está acontecendo hoje é tão inferior ao que foi anunciado na Bíblia? Meus amados, nós não podemos negar que quando algumas pessoas, e eu lhe digo, não são poucas, pagam para consultar paranormais, consultar cristais, búzios, cartomantes, na verdade, elas estão mesmo com fome de Deus. Eu sei porque eu já trilhei esses caminhos. Elas têm fome de ouvir, de ver algo que estão além delas mesmas, algo que não estão ouvindo e nem vendo na igreja atual. Verdade é, meus amados, que as pessoas têm se cansado, às vezes, da igreja, outras têm se afastado da igreja, porque a igreja tem se mostrado um tanto inferior ao que a Bíblia anunciou. As pessoas querem se conectar a um poder maior. E essa fome acaba levando-as a diferentes lugares, menos a igreja. Acabam se alimentando com coisas deste mundo, a fome que consome suas almas. Por isso, meus amados, eu conclamo a igreja de Cristo em não se contentar apenas em saber a respeito de Jesus. Você pode saber sobre a vida de presidentes, de governadores, de prefeitos, de artistas, saber onde eles moram, estado civil, onde passam férias, seus hábitos alimentares. Afinal de contas, a gente vive na era da informação, da informatização, de grande interação tecnológica e virtual, como nunca vista anteriormente. Pelas redes sociais, acabamos conhecendo muito mais a respeito dessas pessoas. Mas isso não significa que tenhamos intimidade com elas. Se alguma vez nos encontrássemos com essas pessoas, precisaríamos ser apresentadas a elas. Porque o simples conhecimento de uma pessoa não se iguala a uma amizade íntima. Meus amados, durante muito tempo a igreja tem conhecido apenas fatos a respeito de Deus. Mas isso não é suficiente para sabermos, para termos intimidade com Deus. Ainda na ministração de ontem, pastor, o senhor falou sobre irmãos que lê a Bíblia capa a capa pela 20ª, 30ª vez. E nossas igrejas estão cheias de pessoas que podem vencer concursos bíblicos minuciosos sobre a palavra de Deus, a respeito de Deus, mas não o conhecem, não têm intimidade com Ele. Para conhecermos e vivermos o sobrenatural de Deus, se faz necessário buscarmos estarmos onde Ele está. Se faz necessário buscarmos a presença dEle, buscarmos a Deus enquanto Ele está perto. Precisamos verdadeiramente termos fome e sede de Deus. Precisamos querer Deus, precisamos querer tocar as vestes de Jesus, precisamos sermos realmente templo do Espírito Santo de Deus, até sentirmos sua presença se movendo em nós e através de nós. Aleluia. A palavra de Deus hoje para nós é que paremos de buscar os benefícios de Deus e busquemos a Ele. Não devemos mais buscarmos as suas mãos, mas a sua face. Buscarmos primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos viver o sobrenatural de Deus que a igreja primitiva viveu. Precisamos ver grilhões serem partidos, correntes serem quebradas, grades serem destruídas, doentes sendo curados e nossa vitória sendo liberada. Precisamos ter fé e levarmos a igreja de Cristo a experimentar essa fé, ao ponto de dizermos aos enfermos: levanta-te e anda, pelo poder que há no nome de Jesus.
e os hospitais ficarem vazios e as UTIs ficarem desertas. Aleluia! Precisamos sair de nossa zona de conforto. Precisamos parar de colocar rédeas em nossa fé e limites no poder de Deus. Durante muito tempo, nós humanos só permitimos que o Espírito Santo assuma o controle até certo ponto. Basicamente, sempre que as coisas saem da nossa zona de conforto ou fogem do nosso comando, puxamos as rédeas. Em 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia chama isso de apagar o Espírito. Paramos muitas vezes no véu do tabernáculo, mas a presença de Deus deve ser muito real em nosso meio, amados. A igreja atual se preocupa muito com programações, e essas programações geralmente são de formas rígidas, horário de começar e de terminar, e em nome da ordem ficamos nervosos se Deus tenta desfazer o roteiro do culto, a rotina da igreja. É como se não permitíssemos que Deus saia da caixa onde o colocamos, para que Ele haja livremente no culto. Muitos cristãos até reclamam do tempo dispensado ao culto, e em nome da programação, da liturgia, acaba-se não deixando-se espaço para o Espírito Santo. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora, meus amados. Quanto tempo faz que fomos à igreja e ouvimos o pregador nos falar? Vamos esperar a presença do Senhor? Eu creio que temos receios de esperar por Ele, porque temos medo que Ele não apareça. Quer saber por que vivemos presos nos privilégios mundanos e não temos forças para vencermos nossa própria carnalidade? Talvez porque não estamos esperando que o Senhor apareça para nos encher de poder. Estamos nós tentando fazer com a nossa própria força. Estamos confiados no nosso próprio poder humano. Mas eu quero lhe afirmar que a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, imutável, tem uma promessa para mim e para você em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Muitas pessoas, até mesmo na igreja, só conhecem a Deus de ouvir falar, mas não têm uma intimidade com Ele. Por isso, meus amados, temos que buscar a Deus até termos um nível alto de intimidade com Ele. Escute, meu irmão. Escute, minha irmã. Deus não se importa com sua música, suas torres, seus prédios de igrejas admiráveis, muito menos com o carpete, a passarela vermelha da sua igreja o impressiona. Isso não impressiona a Deus. Ele é quem forrou os campos, formou o céu estrelado, enluarado, ensolarado. Deus realmente não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele. Ele somente se preocupa com sua resposta a estas perguntas. Você me quer? Você realmente me deseja? Você realmente me conhece? Deus quer revelar-se entre nós, meus amados. Mas primeiro temos que o querer conosco. Temos que deixar o Espírito Santo agir e pararmos de sermos tão religiosos e tão pouco espirituais. Temos que ter mais fome e sede de Deus e parar de nos contentarmos em apenas sabermos a respeito de Deus. Precisamos buscar a sua presença, buscar a sua face. É possível, meus amados, que o Espírito Santo já esteja falando com você nesse momento. Se você mal está conseguindo segurar as lágrimas, então deixe-as descer. Oro para que o Senhor agora mesmo desperte em seu interior aquela fome praticamente esquecida. Talvez você fosse no passado um caçador de Deus, costumava estar na presença de Deus, mas permitiu que outras coisas o preenchessem e substituíssem o desejo de estar na presença dele. Em nome de Jesus Cristo, deixe agora a religião morta e entre na fome espiritual. Eu oro para que você sinta fome e sede por Deus e que não se importe com nada mais.
Oro para que Deus ative uma chama reluzente em você, que o fogo do Espírito reacenda sua fé e seu relacionamento com o Altíssimo. Inicie sua jornada de ser caçador de Deus, meu irmão, minha irmã. Senhor, Senhor, queremos somente a tua presença. Estamos com tanta fome e sede de ti. Sacia-nos em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.